Queridos, olá, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa segunda aula de Química Orgânica do nosso livro 2 e a nossa 16ª aula do curso integral de Química, né? Então já faz bastante tempo que estamos aplicando essa metodologia com essa mesma didática e vazão de conteúdos, portanto já chegamos num momento bem importante da Química Orgânica, diga-se de passagem, que é a parte da nomenclatura, sim, aquela coisa de metil, etil, propil. Então todos esses nomes que são, de certa forma, às vezes empecilhos ou obstáculos para os alunos, para você deixará de ser a partir de hoje. Então, vamos começar aqui no seu livro, você encontra isso na página de número... Deixa eu colocar aqui direitinho. Aqui, ó, página de número 45. Onde começa com nomenclatura orgânica. Veja, a pré-aula que o professor trabalha normalmente nos cursos presenciais é sobre a nomenclatura orgânica. Como a gente está nesse formato digital, então não haverá necessidade de você assistir previamente a essa aula de orgânica, evidentemente, de nomenclatura. Você já está assistindo na íntegra da segunda aula do nosso livro 2, ok? Então esta já é a sua pré-aula, certo? Pois bem, na química orgânica a gente tem um grande, digamos assim, empecilho no que diz respeito à quantidade, sabe, exacerbada de nomes diferentes para compostos orgânicos. Você pensa, lá na química inorgânica, tudo bem, havia uma certa dificuldade, porque você tinha cloreto de sódio, sulfato de bário, nitrato de potássio, então a variabilidade era expressiva. Entretanto, na orgânica, que é uma ciência muito maior que a inorgânica, você, de certa forma, pode ficar receoso, apreensivo. Meu Deus, nunca vou conseguir dar nome para compostos orgânicos. Porque se lá na inorgânica, como tu disseste, que é mais enxuta que a orgânica, eu já tinha dificuldade, na orgânica eu não vou conseguir. E esse é um pensamento extremamente equivocado, porque na orgânica, todas as nomenclaturas, diferentemente da inorgânica, na orgânica, todas as nomenclaturas seguem um padrão semelhante. Isso é muito bom mesmo. Portanto, eu vou lhes ensinar a descobrir esse padrão, quais são as regras que a gente precisa usar. E, repito, pessoal, tem que usar o teu dicionário, ou seja, o teu cardzinho para fazer isso, senão você não vai conseguir. Eu não estou sendo derrotista, fazendo um dramalhão aqui, eu estou sendo didático. Se você não utilizar o seu card de nomenclatura inorgânica, querido, sinto lhe informar, você vai ter dificuldades primárias para resolver essa questão, que de certa forma é bem fácil. Então, o cartãozinho é o que eu vou mostrar agora para você e a página é de número 45. Preciso que ela fique aberta em frente a você, tá? Eu peguei esses 4 passos direitinho e eu explorei um pouquinho mais esses 4 passos. Ainda são 4, mas eu ampliei um pouco ali a percepção para você ter mais facilidade, ok? Então, vamos lá. Esse é o cartão de nomenclatura orgânica. Veja que ele está bem assim completo, bem cheio de informações. Entretanto, todas elas couberam direitinho aqui em um cartão só. Então você pode tê-lo sempre à mão para fazer as nomenclaturas. Como eu dou nome para uma molécula, por exemplo, igual a esta aqui, ó. Deixa eu fazer contigo aqui uma molécula. Vou fazer aqui a molécula, não, com hidrogênios não, né? Agora sim, ó, com carbonos. Tá aqui a molécula. Tá aqui, então, uma molécula bem grande, uma molécula esquisita, né? Uma molécula estranha, olha ali. E aí, ó, e vamos botar ligações aqui, sim, por que não? Uma duplinha, deixa eu colocar uma dupla aqui para ti, foi a duplinha. Ali, ó, dupla aqui também. Deus do céu, como é que eu dou nome para esse troço aí? Ah, deixa eu ver quantos carbonos tem, é só ver o número de carbonos, né? Você pega ali, vamos fazer aqui rapidamente, fórmula. Tá ali, 18 carbonos, então deve ter lá um octadeca alguma coisa, né? Octadecano e tal, porque tem 18 carbonos. Mas a minha pergunta é, só existe uma possibilidade de montar moléculas com 18 carbonos? Por exemplo, óbvio, o professor fez um exemplo bastante robusto, um exemplo muito complexo. Eu vou pegar um exemplo bem pequenininho para você ver. Ok?
ok? Então deixa eu colocar aqui as gradezinhas só para ficar mais didático. E vamos lá, olha só. Vamos supor que você tem essa molécula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos e uma ligação dupla aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui para você, vou colocar ali os átomos direitinho. Eu vou poupá-los dos hidrogênios agora, tá, pessoal? Por quê? Porque assim você consegue ver com mais clareza, tá? Para que não fique muito poluído. Você tem 5 átomos nessa molécula. Essa é a única maneira de conseguir 5 átomos numa molécula orgânica? Eu aposto contigo que não. Você pode ter assim também, ó. Deixa eu mostrar aqui para ti. Olha aqui, ó. Ó, 1, aqui assim. Fechou, agora foi. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos. E não é a mesma molécula. Dupla, tá vendo? Ó, eu vou fazer uma outra ainda para você. Vou fazer uma outra. Deixa eu ver se eu copio. Copiou. Vamos ver se ele cola aqui. Colou. Agora, olha só o que eu vou fazer, ó. Olha ali, ó. Duplinha aqui. Viu só? Dupla aqui e aqui simples. Simples aqui. E aí? Não é a mesma molécula, mas tem 5 átomos. Todos eles têm 5 átomos de carbono. Tá, mas então, tem mais uma forma, mas são só essas. Não tem mais, então é uma exceção. A gente vai estudar bastante isso depois. Isso se chama isomeria. Você tem várias moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Oi, mas elas não têm a mesma fórmula. Será? Então vamos ver ali. Fórmula. Bom, agora aqui você tem o total, né? Ó, vou colocar aqui um por um para você ver. Ó. Fórmula. 5, tá vendo? Ignorem os hidrogênios ali. Vão ter os mesmos hidrogênios e tal. Mas eu quero que vocês foquem no carbono. Tá vendo? Porque eu não estou lhe mostrando os hidrogênios apenas para ficar mais clean a apresentação. Ah, professor, eu não acredito no que tu fala, eu quero ver os hidrogênios. Tudo bem, querido, ó, tá aqui, ó. Olha só que bagunçado que ficou, entendeu? Então eu só quis deixar um pouquinho mais limpinho para você ver. Veja, perdão. Todas elas têm o mesmo número de átomos, mas elas não são iguais. E quando você vai falar para um ouvinte, para um espectador, você tem que dizer para ele todas as informações que a molécula tem, no que, por exemplo, diz respeito a ligação dupla, ligação tripla, ligação simples, tipo de átomo formador, se tem oxigênio, se tem nitrogênio, se não tem. Tem que falar também se a molécula é aberta ou fechada. Tem que dizer quantos carbonos a sua molécula tem. Se a cadeia dela tem ramificação ou não tem. Então, quais são os critérios para que você dê tudo isso de informação com um único nome? Bom, para tentar elucidar melhor isso, muitas vezes você deve ter se pegado lendo bulas, né? Você deve ter, enfim, deve ter lido alguma bula de algum remédio, visto alguns nomes confusos. Aqueles nomes confusos, de fato, vêm dessa regrinha aqui, que é a regrinha que eu vou mostrar para você. Por exemplo, AS, ácido acetil salicílico. Isso vem da onde? Qual é a origem? Justamente daqui. Tá, mas é difícil? Não, não é difícil, eu vou provar isso para ti agora e todos os compostos vêm da mesma base de nomenclatura. Então, me acompanha. Como eu dou nome para essas moléculas aí? Você precisa primeiro de um tutorial. Sim, um tutorial. Como está escrito aqui, tutorial. Ó, você pode ver, tá vendo? Tutorial. Você tem 4 passos ali, como você tem no livro direitinho. Eu só fiz uma pequena alteração ali em relação ao livro, deixei ele para o final para nomear as ramificações no 4º tópico, mas é a mesma sequência, como você tem no livro praticamente. Então, o primeiro e, na minha opinião, mais importante passo é descobrir o que a gente chama de cadeia principal. Sim. Numa molécula orgânica, você tem várias e várias possibilidades, entende? De cadeias, de sequências contínuas de carbono. Porque elas às vezes são plurais demais. Então, os químicos orgânicos criaram esse critério de que você tem que escolher a cadeia principal em meio àquele emaranhado de possíveis cadeias. Como assim? Ó, vou mostrar para você aqui. Vamos lá, vamos completar a primeira definição e depois eu mostro para você ali algumas animaçõezinhas. Primeira coisa que você precisa fazer para dar nome para um composto orgânico é determinar a cadeia principal, ok? Beleza.
Tá, e o que é a cadeia principal? A cadeia principal, por convenção, ou seja, as pessoas decidiram, tem que ser assim, quem criou essa linguagem na orgânica, tem que ser, ó, deve ser a maior, então vamos escrever bem grande aqui, ó, maior, tá vendo? Sequência contínua. O que significa essa palavra contínua? Que ela não é, obviamente, desencadeada, ela não é fragmentada, ela não tem pausas, ela deve ser contínua. Por exemplo, você vai fazer uma leitura, a sua leitura tem que ser contínua, assim. Pode ir para baixo, pode estar indo para o lado, mas tem que ser assim, ó, como você está vendo. Não pode parar, voltar, depois parar e começar aqui, depois começar aqui. Não. Continuidade é isso. Tem que ter um início e um fim. Assim ela não está contínua, ó. Aqui você tem uma sequência não contínua, tá vendo? Assim. Então é isso que você precisa fazer, você precisa dar continuidade na sua leitura. E sempre precisa ser a maior sequência contínua de carbonos integrados. Tá? Isso que é a cadeia principal. Então, eu gosto de trabalhar da seguinte forma isso. Você tem várias cadeias. E é igual aquele joguinho, sabe? Tipo Temple Run, que há milhares de anos atrás você jogava. Ou aqueles joguinhos onde o bonequinho não pode parar de correr, ele tem que estar sempre correndo. E aí você tem opções, você tem alternativas. Quando você chega numa bifurcação, por exemplo, em um labirinto, você pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode ir reto, só que cada escolha, obviamente, é uma renúncia. Se você quer ir para a direita, você tem que seguir o caminho da direita. Se você quer ir para frente, você tem que seguir o caminho que está logo à frente. E assim por diante. Então, como diria o poeta, né, caminhante, o caminho se faz caminhando. E é assim que você vai ver aqui, ó. Eu posso escolher várias sequências de carbono, várias sequências de carbono integradas. Desse jeito como você está vendo, ó. Mas elas precisam ser contínuas. O que significa ser contínua? Não pode ser assim, ó. Essa aqui, mais essa aqui, mais essa aqui. Essa não é contínua, essa é fragmentada. Eu preciso de uma sequência contínua. Então é como se você começasse, ó, começou, não pode voltar, só pode ir para frente. E você só pode caminhar ou transitar por cima dos carbonos, porque o seu objetivo é compreender a maior sequência de carbonos interligados. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Vamos supor que você só possa entrar pelos carbonos das pontas, assim. Vamos supor que estes carbonos sirvam aqui para nossa metáfora, como entradas no nosso eventual labirinto. Então, vamos supor que eu tenha entrado por aqui, tá? Entrei. Foi. Ó, quando eu chego nesse carbono, eu posso ir reto ou posso descer. Se eu descer, eu tive só essa sequência. Essa foi a minha sequência, digamos assim, integrada, contínua de carbonos ligados ou concatenados. Essa sequência que eu escolhi, ela abrangeu 3 carbonos apenas. Pergunta, será essa a maior sequência de carbonos integrados nessa molécula riquíssima em carbonos? De fato, não. Professor, eu acho que dá para ir reto. Tá, então vamos lá. Não vou descer, eu vou ir reto. Continua, não pode voltar atrás agora. Parou aqui, ó. Você pode ir para cima ou pode ir reto. Eu quero ir para cima. Se você for para cima, você agregou uma sequência de 4 carbonos. Foi isso que você fez contínuo. E o resto? Pois você não deu continuidade à sua sequência. Entendeu a palavra contínua? Você acabou travando, parando a sua sequência. A sua sequência escolhida de carbonos foi essa. Tá vendo? Tá, professor, mas eu quero dar continuidade à minha sequência. Então vamos lá. Ó, entrou por aqui. Por que tem que entrar por ali? Você pode entrar por onde você quiser e esse é o seu desafio. Você precisa descobrir qual é a maior sequência de carbonos interligados aqui. Eu estou começando por aqui apenas por uma questão de opção. Parei aqui, vou descer. Não, professor, já entendi, vai reto. Tá, parei aqui, e agora? Sobe, professor. Ó, se eu subir, eu escolhi essa daqui, tá vendo? Assim. Tá, será essa a maior sequência de carbonos? Mas essa daí já é uma das maiores. Tá, mas eu poderia ir reto, não poderia? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Tá, e não pode descer ali, professor? Pode.
Se eu descer, eu obtenho uma sequência de carbonos maior. Nessa descida que eu fiz aqui, ó, eu obtive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consegui uma sequência contínua, sem interrupções. Ou seja, eu não parei aqui, fui para cá, fui para cá, fui para cá, fui e voltei. Não, eu fiz uma sequência contínua, ou seja, sem interrupções, com 8 carbonos. Foi isso que eu fiz. Né? Então, acho que 9, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos, corrigindo a minha fala. Então, essa aqui, a meu ver, é a maior sequência contínua de carbonos integrados. E antes que você me mande alguma mensagem agora sobre isso, a resposta é sim. Professor, eu poderia fazer esse trajeto aqui, ó? Claro, querido. Tu conseguiria os mesmos 9, não conseguiria? Sim. Ó, se você começar a contar aqui, ó, foi primeiro carbono, segundo carbono. No segundo carbono você teria um outro caminho que você não percorreu. Se você fizesse a mesma análise retinho, ó, primeiro, segundo carbono, você teria um outro carbono que você não percorreu. Ou seja, tanto faz se você faz esse trajeto aqui ou esse trajeto aqui. As cadeias são as mesmas. Por quê? Porque mesmo que esteja colado, travado no quadro, você sabe muito bem que essas coisas não ficam assim. Você sabe muito bem que os carbonos, eles, olha ali, ó, eles podem o quê? Eles acabam sofrendo movimentação. Como assim sofrendo movimentação? Ó, esse carbono ele pode vir aqui para baixo, tá vendo? Esse aqui para cima, como tu estás vendo. Ali, viu? Ó, esse aqui pode vir para cima, esse aqui pode vir para cima, pode ficar embaixo. Então os carbonos, eles não são estáticos, eles estão em movimento, porque a molécula tem energia e os seus átomos ficam, obviamente, girando por ter energia. Ó, como elas são aquecidas, fica todo mundo assim, ó, agitadinho, tá vendo? Agitado. Como assim agitado, professor? Eu não entendi. Ué, agitado, com energia, se movimentando, se mexendo. Como você tá vendo aqui, ó. Ó, tá aí, ó. Tá vendo, ó? Eles ficam assim. Ó, vamos aumentar ali a agitação. É assim que eles ficam. Tá vendo? Então, é normal o carbono mudar a sua posição espacial. E é por isso que tanto faz se você começa, nesse caso, com a sua leitura. Deixa eu colocar ela aqui do lado, ver se ela vem aqui pro lado. Foi. Tanto faz se você faz isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E vem pra cá. Assim. Ou se você faz assim. É o mesmo comprimento de cadeia. Você vai ter os mesmos 9 carbonos integrados de forma contínua. Certo? Então, esse vai ser o seu primeiro a sua primeira tarefa, pensemos assim. Você precisa descobrir qual é a maior sequência de carbonos integrados de forma contínua. Então, eu vou escolher algumas aqui para você e a gente vai colocá-las ali em cima, tá? Ó, vamos pegar aqui. Vamos cortar aqui, copiou, colou. Ó, e agora a gente vai... Deixa eu pegar aqui para você. Ok. Fechou. Isso. Ó, eu acho que a maior sequência de carbonos que eu tenho ali é essa reta. Olha, a maioria dos alunos escolhe sempre a reta. E necessariamente não é a retinha a maior sequência de carbonos, tá, pessoal? Então eu vou fazer aqui para você, vou diminuir. Se eu escolher essa retinha ali, ó, olha quantos carbonos eu vou ter. Vou colocar aqui para você a retinha e vamos ver quantos carbonos você vai ter. Vamos colocar aqui os carbonos. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, se você escolher a reta, você vai ter 7 carbonos. Será que é a reta a escolha mais adequada? Acho que não. Acho que a gente consegue mais. Tá, professor, e se eu escolher outra, então? Tá, então vamos supor que eu escolha... Deixa eu colocar aqui para você. Colou. Ó, eu vou escolher agora essa aqui, ó. Eu vou escolher essa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, essa daí não vai dar. Não, escolhe essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que é essa.
Não, se você escolher essa, você vai ter a mesma cadeia que você tinha antes. Exatamente a mesma cadeia. Tá, deixa eu voltar aqui que eu acabei apertando com o braço sem querer. Ó, exatamente a mesma cadeia, com o mesmo comprimento, mesmo número de carbonos. E esse carbono que fica aqui para baixo não faz diferença nenhuma, porque como eu mostrei para você, o carbono se mexe. Eles não estão colados, estáticos. Óbvio que eles estão sempre ligados com os mesmos átomos. Mas, independentemente disso, esses átomos se mexem como se fosse uma minhoquinha. O professor mostrou ali para ti, ó, tá vendo? Ó, eles se mexem, tá vendo? Eu tô puxando eles. Ó, vou puxar o do meio ali para você ver, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Eles se movimentam. Eles não soltam as cordinhas que os unem, que são as ligações covalentes. Mas as suas posições, ó, pode ficar uma bagunça. Isso é super comum nas moléculas. Tudo bem? Então, queridos, vamos lá. Nesse caso, você vai ter os mesmos 7 carbonos. Ou seja, você não fez nada de diferente. Estas duas não podem ser as suas cadeias principais, porque definitivamente elas não são as maiores. E se elas não são as maiores, não são as cadeias principais. Tá, mas e qual é a maior cadeia ali? Ué, você tinha visto já? Essa aqui, ó. Vou pegar para você. Pode ser começando por aqui, tá, pessoal? Ou pode ser começando por aqui, tanto faz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Ó, 7, 8. Essa vai ser a sua cadeia principal. Essa é a maior, 9, né? Maior sequência possível de carbonos que você pode ter. Tá certo? Então vou colar aqui para ti e vamos colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Fechou? Não. Não, então agora foi. Tá ali, recortar. Ó, essa é a maior sequência de carbonos que você pode ter aqui nessa molécula, que são exatamente 9 carbonos integrados de forma contínua, numa sequência contínua, ou seja, numa sequência sem interrupções. Então, ao escolher essa aqui como a sua cadeia principal, você conseguiu contemplar um total de 9 carbonos. E, obviamente, 9 carbonos é a maior sequência que você pode ter ali, certo? Então, a primeira coisa que você deve fazer numa molécula orgânica é descobrir a cadeia principal. É essencial. Sem isso, não dá nem para começar a nomenclatura. Tudo bem? Bom, eu coloquei aqui algumas observações porque às vezes isso se torna um pouco mais trabalhoso. Haja vista que muitas moléculas têm variabilidades enormes. Isso faz com que a regra precise de uma adaptação. E aqui você vai ver. Caso existam duas cadeias de mesmo tamanho, ou seja, você fez ali a leitura e você tem mais do que uma cadeia com 9 carbonos, por exemplo. Qual seria o fator de diferenciação caso exista duas cadeias com mesmo tamanho? Se isso acontecer, pessoal, você deve escolher sempre a mais ramificada. Ok? Então, se houver mais do que uma cadeia de mesmo tamanho, você tem 2, 3, 4 cadeias dentro de uma molécula com 9 carbonos, por exemplo. Você deve escolher sempre a cadeia que lhe possibilitará, mais ramificações. Tá, professor, mas e o que é uma ramificação? Eu não entendi desde a aula passada. Explicando para uma criança, assim, para ficar bem fácil, todos esses carbonos que não estão pintados, que não fazem parte da cadeia principal, são justamente as ramificações. Tá, ó. Então aqui é um ramo, esse é um outro ramo, ramo. Todos os caminhos que vocês não percorreram, que vocês deixaram de percorrer para percorrer a sequência contínua de maior número de carbonos integrados, chamada de cadeia principal, obviamente é ou são, aqui no caso, ramificações. Tudo bem? Então, bem devagarinho, todos os carbonos que não fazem par, carbonos
que não fazem parte da cadeia principal, somente carbonos, são ramificações, certo? Então, quando você tem esse problema, esse dilema, quando houver mais do que uma cadeia de mesmo tamanho dentro de uma mesma molécula, tem que optar pela mais ramificada dentre as duas. Caso haja, vamos lá, duplas, triplas, grupos funcionais, você também vai precisar englobar, incorporar isso na cadeia principal. Mesmo que isso implique em uma cadeia menor. Perdão. Caso haja dupla, triplas ou grupos funcionais, o que significa isso, professor? Bom, a gente já vai ver, mas as funções estão atreladas a átomos ou elementos diferentes, tipo, por exemplo, oxigênio, halogênios, nitrogênio. Todas essas coisas fazem parte de funções orgânicas. E se houver isso numa molécula, pessoal, você tem que colocar na cadeia principal. Mesmo que isso acabe interferindo no critério anterior. Ou seja, mesmo que isso gere para você uma cadeia menor. Mas, vou colocar bem grande aqui, é um condicionante, ou seja, tem que ter isso, devem fazer parte da cadeia principal. E antes que você me mande agora um WhatsApp perguntando, eu coloquei no complemento. Mesmo que isto contrarie as regras anteriores. Então essa é, digamos assim, a regra mais elevada, de maior prioridade. Se tiver dupla, se tiver tripla, se tiver função, isso tem que estar na cadeia principal. E lembrem que se você usar para mim o verbo entender, eu entendi, eu não entendi, você não percebeu a essência disso, que é memorativo. O verbo correto não é não entendi, não memorizei. Porque você precisa memorizar o código de linguagens, que é esse aqui, para poder aplicar isso nos nomes depois. Então veja que eu só estou mostrando para vocês as regrinhas. E estou mostrando para vocês aqui quais são as condições. Então a primeira condição é maior cadeia dentro de uma molécula. Maior sequência de carbonos interligados, contínua, sequência contínua, dentro da molécula. Caso você tenha mais do que uma sequência de mesmo tamanho, você deve optar pela mais ramificada. E se a molécula tiver dupla, tripla ou um grupo funcional, que são átomos diferentes de carbono, eles têm que fazer parte da cadeia principal, certo? Então, se não ficou claro, bom, o professor tem uns exercícios aqui no livro para a gente praticar um pouquinho. Eu coloquei aqui nos exercícios de fixação 4 exemplos bem básicos. E repito, é bem interessante assim que você pegue e coloque do lado o cartão. Tá ali o card, coloca o cardzinho do lado e sai fazendo. Exatamente assim, tá vendo? Coloquei ele do lado e eu vou fazer agora. Tá, quem seria a cadeia principal nessa molécula aqui? É só para destacar, só para pegar a sua estabila e destacar. Tem que ser a maior. Tá, então eu acho que a maior é essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será? Não, é essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanto faz se você escolheu a primeira ou a segunda opção, ambas vão agregar 7 carbonos. Portanto, esta tem que ser a cadeia principal dessa molécula. Ok, vou destacar aqui para ti. Tá aqui. Sim, se você quisesse ter começado aqui por baixo, você teria 7 carbonos do mesmo jeito. Seria a mesma cadeia, não teria diferença alguma entre uma ou outra. Tá? A diferença está na sua cabecinha, querido, na forma que a molécula está escrita aqui, porque você já viu várias vezes que a molécula se mexe.
Então aquele carbono pode estar para cima, pode estar para baixo, ele tem movimentação, tá? Esse carbono aqui, que é o carbono ao qual me refiro. Então, essa é a cadeia principal da primeira molécula. Ela tem um total de 7 carbonos. Vamos para a molécula ao lado. E aí, qual é a cadeia principal? Oi, é fácil, é a maior. Tá, então eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 é um bom número. Vou começar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mesma coisa, são exatamente iguais, não mudaram nada. Ah, professor, que ridículo essa questão é igual à anterior. Tu está sendo precipitado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você tem outras opções ali. Então, as duas opções que vocês têm são: ou eu escolho essa aqui, que é a retinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ou eu escolho essa que sobe, tá? Então eu vou colocar aqui, essa que sobe assim, ó. Vou trocar a cor aqui para você ver melhor. Fechou? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu escolher a roxinha, perceba que você vai ter, olha quantas ramificações se eu escolher a roxa. Eu vou ter uma, deixa eu colocar de roxo, né? Aqui a cor para as ramificações. Fechou. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 ramificações. Se eu escolher a azul, vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Tá? Se eu escolher a azulzinha, que é a reta, então eu vou colocar aqui para você. Ó. Vou escolher a retinha ali, né, que é azul. Eu quero a reta ali, professor. Beleza. Olha quantas ramificações você vai ter. 1, 2, 3. 3 ramificações. Então, a cadeia certa, a cadeia mais ramificada, tem que ser a roxinha, porque esta roxa vai apresentar para você mais ramos, mais ramificações. Então você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tanto faz se você vai para a direita ou para a esquerda aqui. Você vai ter a mesma quantidade de átomos. 7. Quantos ramos você vai ter? Vamos colocar aqui os ramos. 1, 2, 3, 4. 4 ramificações. Esta tem que ser a sua cadeia principal, que tem 7 carbonos. Ok? Se você não entendeu, pause o vídeo, volte o vídeo, não tem problema. Se não, me pergunte, mas é exatamente essa explicação que eu vou dar para você, certo? Bom, aqui você tem uma outra molécula. Ah, tem que ser a maior cadeia. Tá, então a maior cadeia para mim aqui é isso aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, acabou a questão. Maior cadeia, 5 carbonos. Entretanto, queridos, perceba que você está burlando uma regra que é condicional, que é essa aqui, ó. Tá ali, ó, observações. Caso haja duplas, triplas ou funções, estes devem fazer parte da cadeia, mesmo que isso contrarie as regras anteriores. Ou seja, a cadeia principal, né? Eu vou colocar aqui para você, principal, cadeia principal, porque estamos falando de cadeia principal. Certo? Então, tem duas duplas ali, e as duplas devem fazer parte da cadeia principal. Logo, se você escolheu essa como sua cadeia principal, você cometeu um errinho. O certo seria isso. Assim. Esta é a sua cadeia principal, porque dessa forma você engloba as ligações duplas que existem nessa molécula. Tudo bem? E a outra, tá aqui a outra molécula, vamos ver qual é o maior número de carbonos possíveis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 7, 8. Tanto faz se você sobe, se você desce. Agora, se você veio para cá, você tem que cuidar. Olha ali, faz devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu fizer deste jeito, eu vou ter um total de 1, 2, 3 ramificações. Percebeu? Agora, se eu fizer o contrário, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha quantos ramos eu vou ter agora. Preste atenção. Ah, como é que eu vou saber, professor? Tentando, você tem que tentar. 1, 2, 3, 4. Você tem mais ramos. E se você tem mais ramos, esta tem que ser a sua cadeia ramificada. Sim, se você escolheu este como ramo e este como cadeia principal, não faz diferença nenhuma, porque o número total de carbonos é o mesmo. Então a gente já falou sobre isso, ok, queridos? Agora, se você optou pela azulzinha ao invés da roxinha, você optou certo, porque assim você vai ter 4 ramificações. E a cadeia principal tem que ser a cadeia mais ramificada. Tudo bem? Então tá aqui, deixa eu colocar o número de... Ah, eu não pintei a outra aqui, né? Acho que ela saiu sem querer, só para você ver. Ó, a sua cadeia principal então é essa, ela tem 4 carbonos ali, e a outra tem como cadeia principal essa, que vai ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carbonos. Essa aqui vai ter 4 carbonos, certo? Então tá aí. Esse é o nosso exercício básico sobre como escolher a cadeia principal. Tudo que eu falei está bem escrito ali, peço que você dê uma olhadinha, é bem fácil e sempre abra o olho, tá, pessoal? Verifique o comprimento das cadeias. Depois disso, é essencial que você, para se referir aos outros, ou para os outros, né, sobre os compostos orgânicos, você diga aonde vai estar certos grupos funcionais, certos radicais, certas ligações. Aonde eu vou colocar o oxigênio? No carbono 1, 2, 3, 4, 5 da cadeia? Bom, quem define isso é a numeração da cadeia. Então é o seu segundo passo no tutorial, numerar a cadeia. E existe uma regra para isso. Veja, a regrinha de numeração consiste assim. Você deve numerar a cadeia, deve-se numerar a cadeia, deixa eu colocar ali, um hífen que faltou. Agora foi. Deve-se numerar a cadeia principal com os, e aí vem uma palavrinha-chave, menores números possíveis. Então, a regra que a IUPAC recomenda, que ela pede para que seja utilizada, é a regrinha dos menores números possíveis. Você sempre tem que usar os menores números possíveis para poder fazer essa numeração. Como assim? Não entendi. Bom, vamos supor que você comece a numerar essa cadeia da esquerda para a direita, que por hábito, como é a forma como a gente escreve, é como todo mundo sempre quis colocar. E sempre quer. Você teria este como carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Obviamente, pressupondo que a sua cadeia principal seja essa retinha aqui. Tá? Sim, a cadeia principal poderia começar aqui por baixo e ser essa daqui. Não tem problema algum. Ok? Eu optei pela retinha só para ficar mais fácil. Tá, mas essa é a única forma de numeração que tem? Não. Você poderia ter essa numeração aqui, ó. 1, deixa eu colocar com verde ali, com vermelhinho. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Tá, mas e por que eu tenho que usar... As duas são iguais? É a mesma coisa. Não. Você precisa usar sempre a menor numeração possível. Nós, professores de química, gostamos de dar uma dica. Comece pela ponta mais perto da ramificação, dupla, tripla, grupo funcional ou algo assim. Porque desse jeito, automaticamente você vai estar obedecendo a essa regra dos menores números possíveis. Certo? Não entendi nada que tu falou. Tá. Você precisa, com a numeração, indicar todas as coisas que tem na cadeia, como ramificações, duplas, triplas, funções. Veja, se você começar da esquerda para a direita, você vai ter um ramo no carbono 2, você vai ter aqui a ligação dupla no 3, e é interessante salientar sobre a dupla, tá, pessoal? Que quando você indica um carbono com dupla, tripla, que seja, você não precisa indicar o outro, porque o leitor ele é inteligente, ele sabe que se o carbono 3 tem dupla, esta dupla está sendo feita com o 4, entre o 3 e o 4, sempre com o carbono seguinte. Se o carbono 4 tem uma tripla, esta tripla está sendo feita com o carbono entre os carbonos 4 e 5, sempre o carbono seguinte. Se você escrever dupla no carbono 3 e 4, você está dizendo que tem duas duplas, e não é o que acontece. Então você indica duplas e triplas apenas uma vez, com um númerozinho só. Tudo bem? E você vai ter mais um raminho aqui no carbono 5. Então, eu vou mostrar para vocês. As posições da sequência azul seriam... Deixa eu colocar ali... Assim, para a gente poder ver, 2, 3 e 5. Tá? Estas seriam as posições, os números que indicariam as posições de informações da cadeia. Já, perdão, o de baixo, você teria as posições 3, 4 e 6. Porque no carbono 3 você tem esse carbono pendurado, que é a ramificação. No 4 você tem a ligação dupla, você tem que dizer isso para o seu leitor. E no 6 você tem a ligação simples, a ramificação, que você tem que indicar também para o leitor. Tá, o que eu faço? Bem simples. Basta você colocar esses números e comparar com os outros. Como assim? Você vai ter o 3, 4... e 6. Tá, mas e quais números são menores? Porque tem que ser os menores números. Se você tiver dificuldade para ver quem é menor, basta você somar tudo. É bem fácil. Se você somar tudo, não tem como argumentar, né? A menor soma possível vai indicar os menores números. A maior soma os maiores números. Então uma sugestão é, você pode somar todos os numerozinhos que você tem. Aqui você vai ter o número 10, tá vendo? E aqui embaixo, se você somar os valores, você vai ter 3 mais 4 mais 6, vai te dar 7, 7 mais 6, 13. Então, obviamente a sequência azul vai favorecer você, ou vai oferecer a você, a menor sequência possível de números, ou os menores números possíveis. Logo, você tem como escolha a azulzinha e você tem que repudiar a vermelhinha. Não pode usar azul, a vermelha tem que usar azul. Então, a sua numeração neste caso, especificamente nesse caso, é o popular daqui para lá. Tudo bem? Então, tem que ser sempre a menor sequência possível. E menor sequência de números possível, obviamente condiz com os menores números possíveis. E repito, se você quiser ver quem é o menor número, se você está com dúvida, tem muita informação na sua molécula, basta você colocar os números perfilados. O que é perfilado? Um do ladinho do outro e somá-los. Ao fazê-lo, se o valor der menor, é porque os valores são menores. É uma forma bem simples de distinguir maiores e menores, pela soma. Quando a soma dá um valor menor, os números são menores. Quando a soma dá um valor maior, os números são maiores. Tudo bem?
Tem sim aqui alguns critérios assim, tá, pessoal? De prioridade. Então eu escrevi, ó, ordem de prioridade. A numeração, ela tem, como falei para você, uma regra, alguns casos que são mais assim importantes que outros. Esse aqui, ó, função. Quando houver função, a função sempre precisa ser a prioridade. Então você vai começar a numerar pela função. Eu vou pausar o vídeo e vou te perguntar agora o que é função. Não precisa, o professor vai escrever para você aqui, ó. Função é o OH, NH, assim, né? Funções são outros átomos diferentes de carbono e hidrogênio que acabam gerando grupos funcionais diferentes, com características diferentes e próprias. Logo, você tem, quando houver oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênios, tem que começar a numerar pela função. A função é prioridade. Depois vem as duplas. Depois as triplas. E só por último o raminho. A ramificação. Então, se você parar para pensar nessa regra de prioridade, tecnicamente você tinha que olhar para cima e já de cara reconhecer que a numeração teria que ser da esquerda para a direita. Por quê? Porque a prioridade disso aqui é a ligação dupla. E se a prioridade é a dupla, tem que começar por ela. Não importa que você, no somatório total, ache números maiores até. Se houver uma dupla, se houver uma tripla, ou se houver um grupo funcional, eles ou elas terão prioridade na numeração da cadeia. Tudo bem? Bom, pessoal, depois desses dois passos, vocês vão para o passo mais fácil de todos, na minha opinião. Só antes, deixa eu só recordar aqui se eu coloquei um exercíciozinho para que você faça comigo. Normalmente eu coloco. De numeração... Não, já foi direto ali para a nomenclatura. Beleza. Ó, vamos para o terceiro tópico aqui, então, que é esse aqui. Tá? O terceiro tópico é a nomeação da cadeia principal. É uma das coisas mais fáceis que tem, é super simples, e o nome da molécula vai ficar sempre dividido em 3 grandes partes. Eu vou mostrá-los para você. A primeira parte é chamada de prefixo. Este prefixo, que é o começo do nome da molécula, vai indicar o número de carbonos. Ó, quantos carbonos tem essa molécula? Você tem que saber isso a partir do prefixo. É o prefixo que vai indicar quantos carbonos a molécula tem. Afixo, o tipo de ligação. Ligações. Assim. Se tem dupla, se tem tripla, se só tem simples, se tem uma, 2, 3 duplas. Quem vai dizer isso para você pelo nome é a parte do afixo. É a palavrinha não, mas o radical intermediário na palavra. Afixo. E quem indica qual é a função, se é um álcool, se é uma amina, se é um aldeído, uma cetona, é a terminação no nome da molécula, que no caso, obviamente, vai indicar para você qual é o grupinho que você tem. Nesse primeiro momento, tá, queridos, eu vou trabalhar contigo apenas com hidrocarbonetos. Deste modo, a gente não vai se ater a outros grupos funcionais que são assunto de aulas posteriores. Neste momento, só hidrocarbonetos. Então eu vou mostrar para você como é que a gente preenche cada um desses radicais da palavra. Né? O prefixo, o afixo e o sufixo. Vamos lá. Prefixos. É uma obrigação. Estou sendo franco, o aluno tem que saber até 10. Tá, pessoal? Então vamos lembrar aqui do MET, ET, PROP, BUT. Tudo na química que tem um carbono é MET, orgânica, né? 2 carbonos é ET. 3 é PROP. 4 é BUT.
5 é pent. 6 é ex. 7 é ept. 8 é oct. 9, não e não. 10, dec. Tem que saber mais? Olha, eu coloquei aqui no livrinho de vocês para você ver até 100, tá? Eu não recomendo que o aluno vá assim se exasperar nesse ponto, assim, sabe, se exigir muito, porque as provas normalmente cobram só até 10. Mas se houver a possibilidade de você lembrar até 15, eu ficaria feliz, que é o pentadec, formando pentadecano, pentadeceno, pentadecino e assim por diante. Porque o óleo diesel, ele possui em média 15 carbonos, então é legal que você, como diesel é muito importante, tenha ideia de que 15 se chama, o prefixo de 15 é pentadec, ok? Bom, dito isso, vamos para os valores, os nomes intermediários, os infixos ou afixos, que indicam as ligações. Se só houver ligação simples, a gente chama de an. Como assim, professor? An. É só ver coisas com an, formando metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, octan, nonan, decan, o decan, no caso. Tudo bem? Se houver dupla, aí você tem que usar o en, formando eten, propen, buten, penten, hexen, hepten, octen, nonen, decen. Então você vai usar o en quando houver a dupla ligação. Quando houver a tripla, você usa o in, gerando o etim, propim, butim, pentim, hexim, heptim, octim, nonin, decim. Terrível isso, mas é verdade. Então, eu só estou compondo ali prefixos com os afixos para você montar a palavra que você tem. E perceba, pessoal, que é super intuitivo. Por exemplo, vamos supor que você tenha duas duplas. Você vai usar dien para indicar que você tem duas ligações duplas. Tá, professor, mas e se houver três duplas? Trien. Mas e se houver duas triplas? Dien. Não. Mas e três triplas? Triem. Porque tri é de três. Tá, mas agora eu vou te pegar. E se tiver uma dupla e uma tripla? Em in. Porque em vai ser para a dupla, in vai ser para a tripla. Mas se eu tiver duas duplas e uma tripla? De em e o in. Então você tem que indicar tudo com o nome, tudo que a molécula tem. E outra coisa, não se exasperem porque você não escreve nada nas suas provinhas. Elas já vêm com tudo escrito. O seu trabalho ele é único, exclusivamente voltado na leitura. Lembrem disso aqui. Tá? Então, vou mostrar para você como é fácil. Vamos pegar aqui essa molécula e vamos montar os primeiros termos. Bom, tá ali a cadeia principal, né? Ela não me deu muita opção. É essa cadeia retinha aqui. Nessa cadeia principal tem algumas informações importantes. Eu tenho a dupla e eu tenho uma tripla. Então deixa eu fazer assim para ti. Eu tenho que numerar. Então eu vou começar a numerar da esquerda para a direita, porque a dupla tem preferência em relação à tripla. Está escrito exatamente em cima ali, observação. Ordem de prioridade de numeração. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 2 você tem a dupla, no 4 você tem a tripla. Como é que vai ficar o nome dessa molécula? São 6 carbonos? São. Então você tem que escrever X, porque X é o prefixo de 6 carbonos. Deixa eu colocar aqui para você, ó, X. X, 6 carbonos. Tá, mas tem uma dupla no carbono 2. Aí você escreve assim, ó. 2, para indicar que tem uma dupla no 2, em. X2 em. Opa, e a tripla no 4? Calma, você coloca o tracinho,
4-in. Então, até agora você tem um X2-in, 4-in. E, para finalizar, nós vamos trabalhar apenas com hidrocarbonetos. E todos os hidrocarbonetos terminam com O. Ou seja, todas as moléculas formadas só por carbono e hidrogênio terminam com O. Então você vai ter xano, hexeno, hexino, propano, propeno, propino, butano, buteno, butino, pentano, penteno, pentino e assim por diante. Todas terminando com O. Se houver o OH, aí você tem que usar o OL. Se houver o XO, o AL. Se houver o CO, aquele como a gente chama, né? Você tem que chamar de ona, que são as cetonas. E se houver o cozinho, é o oico. Oico. Assim. Certo? Que são ácidos carboxílicos. Repito, professor, eu não entendi. De novo, não empreguem o verbo entender aqui, porque é muita memorização. Eu só vou trabalhar nesse momento com você os hidrocarbonetos. Tá, por que tu mostrou os outros? Para mostrar para você que existem outros grupos funcionais. Agora, eu não vou falar deles nesse instante, porque é interessante primeiro você começar com hidrocarbonetos para depois compor o seu conhecimento acerca dos outros. Vai te dar uma base melhor, confia em mim. Tudo bem? Então, como essa molécula que você tem aqui é um hidrocarboneto, não tem OH, não tem o CO, não tem o XO, então você só pode ter terminação em O. É um hidrocarboneto. Isso aqui é um X2-en, 4-ino. Tá aí o nome da sua molécula. Ok? Então, essa é a nomeação da cadeia principal. Bom, poderíamos parar por aí. Entretanto, tem uma parte que é talvez a mais trabalhosa da nomenclatura. Com a prática, você vai ver que é uma bobagem, porque é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos exemplos e as coisas ficam bem mais acessíveis. Entretanto, não há o que fazer, você precisa decorar o que eu vou mostrar agora, que são os raminhos, as ramificações. Veja, o quarto e último passo é o passo de nomear as ramificações, que são todos aqueles segmentos de carbono que você não agregou à cadeia principal. Portanto, não fazem parte da cadeia principal, são adjacentes, são ramos que saem da cadeia principal. E sendo assim, você vai precisar dar nome a eles. Como assim, professor? Dá uma olhadinha ali. Vamos lá. Você tem essa molécula que o professor representou e essa é a cadeia principal dela. Vou mostrar aqui para ti. Assim, fechou. Pronto. Essa é a cadeia principal dela. E é muito fácil o nome da cadeia principal, não é? Ela tem 5 carbonos, 5, né? Como há muito tempo diria o poeta, ou dizia o poeta, 5 é o pente. É o pente. Veja que tem uma dupla. Então, se tem uma dupla, tem que ser o en. E como é hidrocarboneto, tem que terminar em O. Então, penteno, assim. Perceba que a numeração, como a gente já aprendeu em cima, ela tem que começar aqui da esquerda para a direita. Assim. Ok? Então, isso mostra para você que no carbono de número 1, você tem a ligação dupla. Então você coloca pente 1N. Esse é o nome da cadeia principal, bem fácil. Agora eu coloquei 2 interrogações para vocês ali. Como é que eu chamo aquele vermelhinho e como é que eu chamo aquele azulzinho ali? Como é que eu chamo isso aqui que não faz parte da cadeia principal e isso aqui que também não faz parte? Pois bem, estes são os ramos ou ramificações. São partes que são adjacentes, ou seja, elas não fazem parte, não estão agregadas à cadeia principal e são muito frequentes nas moléculas orgânicas e fazem uma diferença absurda. Por esse motivo, eu vou precisar e muito que você preste uma atenção absurda agora
e observe a mecânica. Até você memorizar por completo, você tem que estar sempre usando esses esqueminhas que eu estou colocando aqui para você no quadro. Tudo bem? Que esqueminhas? As ramificações, elas são chamadas de grupos de alquil ou aril. Alquil são estes aqui que você está vendo. Alquil ou alquila. Assim. Os grupos alquil ou alquila são estes grupinhos aqui que não possuem aromaticidade. Ou seja, eles não são aromáticos. Não são. Agora, quando houver um aromático, sim, pode haver um aromático, você vai chamar de grupo aril. Nesse primeiro momento, você não vai encontrar muita ramificação de aril ou de arila, tá, pessoal? Eu vou ser bem franco com você, por um motivo bem simples. Porque, de fato, o aril ou arila aparece mais em outros grupos orgânicos, não em hidrocarbonetos. Entretanto, existe. Por isso, estou mostrando para você. Tá? Então, bem devagarinho, vamos numerar. Nomear. Essa terminação em -il indica o sufixo que nós empregaremos para falar das ramificações. Por exemplo, se a sua ramificação tiver apenas um carbono, como essa que você está vendo, você vai ter um metil. Isso é um metil ou metila. Só isso. Um carbono de ramificação é um metil ou metila. Deste modo, você já pode olhar para a molécula aqui e perceber que esse CH3 que você tem aqui embaixo tem um carbono é met, é ramificação, então o sufixo é em -il. Vai ser metil. Logo, vou apagar aqui e vou escrever para você já, ó, metil. Porque essa molécula tem um metil, uma metila. Certo? Tá, e o que mais? Vamos lá, vamos continuar. Se a ramificação tiver 2 carbonos, então vou colocar aqui de outra cor, as ramificações de 2 carbonos, como você está enxergando aqui. Assim. O nome da ramificação não pode ser met. Tem que ser diferente. Vai ter que ser et, porque et é o nome que a gente usa para 2 carbonos. Logo, você tem, sempre que tiver 2 carbonos, et. E quando você tiver uma ramificação de 2 carbonos, você vai chamar de etil ou etila. Se você se perguntar assim, professor, mas não faz parte da cadeia principal e tal, eu estou supondo, tá, pessoal, que essa aqui do meio seja a minha cadeia principal. Tá, eu inventei isso só para a gente poder falar apenas das ramificações, sem nenhuma alteração ou coisa do tipo. Tá? Eu vou dar uma pintadinha aqui para você. Assim. Ficou bem melhor assim até. Ó, vamos supor que aqui eu vou botar os pontinhos para indicar que tem continuidade, tá? Indicando que essa aqui é a cadeia principal, essa aqui é a cadeia principal. Certo? Então vamos supor que aquela ali seja a nossa cadeia principal e todas as outras coisas que estão fora dela sejam as ramificações. Perceba que na molécula que você tem aqui do lado é exatamente o que você tem. Você tem um etil. Então você vem até aqui e você escreve etil. Prontinho. Tá aí. Por que tu colocou o etil primeiro, professor? Porque a letra E vem antes da letra M. Então eu escrevi etil primeiro, porque o E ocorre antes do M. Certo? Vou colocar os números aqui, ó. 3 porque é no carbono 3 que tem etila, 2 porque é carbono 2 que tem a metila, e o pente-1-eno. Essa é a molécula que você tem. 3-etil, 2-metil, pente-1-eno. Parece ser difícil, mas é tudo bem divididinho e se você seguir o roteiro, não tem como errar. Garanto isso para você. Então, vamos agora dar uma olhadinha nos
radicais de alquila com 3 carbonos. Você pode ter, vamos ver, vou colocá-los com a mesma cor, tá, pessoal? Para que vocês possam fazer a distinção. Vou colocá-los de verdinho ali, ó. Você pode ter assim ou assim. Perceba que eles são diferentes, tá? Vou colocar assim até para não ficar muito bagunçado, para você perceber. E como a gente chama? Quando você tiver essa disposição, assim como você está vendo, ligado pelo carbono da pontinha, você vai chamar de propil. Propil ou propila. Propil ou propila. Alguns livros colocam um N na frente que não é usado, é só um formalismo, não é usado, repito. Tá? Esse N na frente indica normal, dizendo que esse aí é o propil normal que tem. O outro não é normal. E esse aqui de baixo, que é super popular, você chama de iso. Isopropil. Propil. Tá? Deixa eu colocar aqui. Propil. Agora foi. Isopropil. Tem que saber. Esses já começam com um pouco de diferença, porque com 3 carbonos você pode ter a ligação pelo carbono da ponta, perdão, ou pelo carbono do meio. Quando a ligação na cadeia principal se der pelo carbono da ponta, como você está vendo, ó, ligado pelo carbono da pontinha, corte aqui, por exemplo. Se a ligação está sendo feita por esse carbono, você chama de normal propil. Ele fica retinho, como você está vendo. Agora, se ele não fica retinho ligado à cadeia, se a ligação está sendo feita pelo carbono do meio, ó, você tem uma ponta aqui, outra ponta aqui, um carbono no meio. Se a ligação é feita pelo carbono do meio, você chama de isopropil. Tá? Tem essa distinção e tem que cuidar, tem que saber fazer esta distinção. O isopropil, tá, pessoal, antigamente, muito antigamente, já foi chamado de sec-propil. Eu vou escrever aqui só por um critério de curiosidade, porque eu duvido muito que você encontre essa expressão sec-propil, tá? Vou escrever aqui, pode ficar tranquilo. Isopropil pode ser chamado também de sec-propil, mas eu vou ser bem franco, eu nunca vi em prova, apenas é uma referência de materiais mais antigos, nunca vi sec-propil, pode ficar tranquilo, usem isopropil. Os butis é que realmente são os problemas, porque o butil, eles podem ter muitas variações diferentes. Então eu vou colocar aqui para você como a gente chama cada um deles, tá? Eu vou colocá-los aqui de rosinha para ficar mais assim, diferenciado. Tudo bem? Vamos colocar aqui. Pronto. Esse aqui a gente chama de butil normal. Então esse aqui é o normal but. Mas ninguém usa esse N na frente, tá, pessoal? Por isso você pode ficar tranquilo, se não quiser usar o N, não precisa, pode chamar apenas de butil. Esse é o butil. Quando ele fica retinho, ligado assim, ligado pelo carbono da ponta que ele tem. Que ponta, professor? Ó, se você cortar aqui a ligação e olhar só para isso aqui, esquecer a cadeia principal que passa aqui embaixo, ó, é como se fosse o carbono da ponta dele, tá vendo? Aqui, ó, ligado pela pontinha, por isso que ele fica reto. Se ele for ligado, perceba, pelo segundo carbono dele. Ó, esse aqui é o 1, o 2, tá vendo? Ah, por que é assim? Porque a gente sempre começa, vamos supor que seja uma cadeia, né? A gente sempre começa pelo carbono mais próximo, obviamente, do ramo, tá? Então eu estou invertendo a lógica aqui para tentar te ajudar. Tá vendo? Ó, 1, 2. Se for ligado desse jeito, você chama de sec-butil. E de novo, pessoal, tudo é uma questão de identificação. Você vai ter a ramificação na molécula, basta você pegar isso aqui e comparar. Qual é a ramificação que você tem? A ramificação que eu tenho se parece com metil, se parece com butil, com isobutil, porque tem que decorar.
Então você precisa fazer essa comparação, tá? Então não esqueça disso. Esse aqui a gente chama de sec-butil, por isso que eu te dei aquela dica ali do 2, né? Se você for numerar ali, vai ser no carbono 2 que vai se dar a ligação na cadeia. Então, você pode fazer essa dicasinha, essa artimanha para facilitar. E quando ele parece um pezinho de galinha, assim, tá vendo? Olha o pezinho de galinha. Não é o pezinho de galinha? Aqui, ó, o pezinho de galinha, assim, ó, não é? Pois é, quando ele é um pezinho de galinha, a gente chama de terc-butil. Por que é terc, professor? As pessoas inventaram esses nomes. Terc, obviamente, só pode ter vindo de terciário, tá, querido? Terc-butil. Tá, mas e por que é terc e sec? Eu não entendi. Tá. É porque se você cortar a molécula... Como assim cortar a molécula? Cortar, separa ela da cadeia principal. Faz assim, ó. Separa ela. Olha só para ela. Tá vendo? Esse carbono aqui seria um carbono secundário. E é o carbono secundário daquele radical que olha o tempo verbal, futuro, vai se conectar à cadeia. Tudo bem? Irá se conectar à cadeia. Certo, pessoal? Então, por isso que a gente chama de secundário. Mesma lógica aqui no pezinho de galinha, que é o terc. Ó, se eu cortar aqui a cadeia, vou arrancar ele da cadeia. Arranquei. Estou olhando só para ele, não existe mais nada aqui em volta dele, só ele. Esse carbono do meio, assim, que vai fazer uma ligação com outro radical, é um carbono ligado a outros 3 carbonos, por isso ele é um terciário, terc. E o último, que é o mais sorrateiro de todos, sem sombra de dúvidas, é o iso, porque não se tinha mais nome para dar para esse cara aqui, sobrou de novo o iso. Tá? Então você chama de iso, como são 4 carbonos, isobut, isobutil. Então é decoreba, é pegar essa tabela e localizar a ramificação que você tem e comparar. Quantos carbonos tem a minha ramificação? Ah, tem um. Muito fácil, é metil. Quantos carbonos tem a minha ramificação? Tem 2. Super fácil, só pode ser etil. Quantos carbonos tem a minha ramificação? Tem 3. Pode ser propil ou iso. Qual dos dois é? É mais parecido com isso ou com isso? Ah, é mais parecido com isso. Então é o iso. Ah, é mais parecido com esse. Então o propil. Achei a ramificação e a minha ramificação tem 4 carbonos. Então você tem 4 possibilidades. Pode ser butil, sec-butil, terc-butil ou isobutil. Então cabe a você comparar a ramificação que você tem com os raminhos que você tem aqui. Você olha para um, olha para outro. Ah, mas isso é muito difícil. Verdade, se você não consultar é difícil. Porque se você não consultar, você, querido, está usando a técnica errada para o estudo da orgânica, que é aprender orgânica sem consultar, tipo como se você aprendesse um novo idioma sem usar um dicionário, já falei isso para você. Então, até você poder abdicar disso, você tem que ficar usando esse apêndice, esse macete. Senão, não vai dar certo, você vai ter dificuldades primárias. Ok? E algumas dicas para você decorar isso. O butil é retinho. O sec-butil, ele é pelo carbono 2, como eu mostrei para você, tá ligado pelo carbono 2. O terc-butil é o pezinho de galinha. E o isobutil é o que sobra. Não é nenhum dos outros. É o que sobra. Tá? O isobutil parece um Tzinho, até, se tu olhar bem ali. Então o terc-butil é o pezinho de galinha, o butil é o retinho, o sec-butil é o que está ligado pelo carbono 2 e o isobutil é o que sobra, parece um Tzinho. Tudo bem? Então, de novo, não é difícil, faremos vários exemplos para você praticar isso, mas sempre consulte. Não cometa um erro básico e primordial que é tipo, sei lá, matemática. Aprendi aqui, vou fazer sem consultar. Já vai errar. Já vai errar porque não tem uma lógica igual à lógica algébrica da matemática, por exemplo. Tudo bem? Bom, é possível haver radicais também com aromáticos.
E se houver radicais coaromáticos, você vai ter 5 opções. Vamos supor que essa aqui seja a cadeia principal. Ah, mas a cadeia principal não tem que ter ligação dupla? Pois é. Vamos supor que tenha várias duplas ali e tal, e ela se torna a cadeia principal. Vou colocar as duplas aqui. Dupla, 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 dupla. Assim, tá? Só para o seu cérebro ser nutrido. Porque eu acabei de dizer, vamos supor, né? Estamos supondo que isso aqui seja a cadeia principal. Aí o seu cérebro vai usar os recursos que você memorizou. Ah, mas a cadeia principal não tem que ter dupla e o benzeno não tem dupla? Pois é, então eu estou literalmente fazendo com que o seu cérebro evolua, tá? Porque eu estou supondo que aquela seja a cadeia principal. Tudo bem? Então haverá alguns momentos, querido, onde você vai ter esses radicais aromáticos como ramificações. Na parte de hidrocarbonetos não é muito comum, mas nas outras funções, que são funções oxigenadas, isso é super frequente. Então já é legal você se habituar. Tá? Então vamos supor que a parte de cima seja a cadeia principal e essas são as minhas ramificações. Querido, se você tiver somente o anel aromático desse jeito, você não o chama de benzeno, porque você está tratando ele como uma ramificação. Então, ele vai ser o fenil. Quando você trata o benzeno como uma ramificação, você chama de fenil. Assim como um CH4 é um metano e um CH3 é um metil, metano, metil, o benzeno, que é isso aqui, ó, benzeno, esse ligadinho ali, ligado, fenil. Tá? Ó, perceba que o fenil ele substitui um hidrogênio por uma ligação numa cadeia. Você tem um H aqui, um H aqui, H aqui, H aqui, H aqui. Então são 5 Hs. E no benzeno você tem 6 Hs. Se isso lhe ajudar a pensar um pouquinho, assim, tá? Dando alguns recursos para você memorizar o fenil. Então o fenil não é o benzeno. O fenil é uma ramificação. E quando você emprega a palavra benzeno, você está dizendo que ele é a sua cadeia principal. E aqui eu não estou tratando ele como cadeia principal. Assim como metano não é metil, benzeno não é fenil. Tá? Então cuidem essas coisinhas. Aqui do lado você tem quem? Você vai ter o fenil, se tiver solo aromático, benzil, se estiver o aromático e mais um carbono. Tá? Então eu vou colocar as fórmulas para você embaixo, até para ajudar o seu cérebro a memorizar melhor. O fenil tem 6 carbonos e 5 hidrogênios. O benzil tem 7 carbonos e você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Então esse é o fenil. Na esquerda e do lado à direita o benzil. Certo? Agora, o mais pior de ruim de todos que tem. Pronto, falei. O mais complicado é esse aqui. Ele pode acontecer desse jeito. Ou você pode ter um CH3 aqui, ou, tá? Então é ou, ok? Ou um CH3 aqui, ou é um ou outro, tá, pessoal? Não são os três. Ou um CH3, deixa eu colocar aqui para você, aqui. Assim. Esse é o toluil. Se ficou difícil ali o emprego do ou, né, essa preposiçãozinha, eu vou mostrar para você então aqui no livro. No livro eu coloquei os três. Né? O intuito que eu utilizei agora para organizar é que coubesse tudo no mesmo desenho, no mesmo cartão. Ó, no livro eu coloquei os três para você. Tá vendo? Ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tá?
você vai usar a regrinha do OMP. OMP ou ô meu, para. Ô meu, para. Ô meu, para. Ou OMP. Como assim, professor? Coisa ridícula, eu sei. Mas você acerta. Isso que interessa, isso que importa. O que é o ô meu, para? Ou o OMP? OMP ou ô meu, para? O é de orto. M é de meta. P é de para. E estes são prefixos que os químicos usam para indicar numerações. Numerações, sim. Por exemplo, vamos supor que o carbono ligado ali à cadeia principal seja o carbono 1. Tá? Orto seria se o CH3 estivesse no 2. Meta seria se o CH3 estivesse no 3. E para seria se o CH3 estivesse no 4. Então, orto, meta e para são prefixos que indicam números. Orto indica os números 1 e 2. Meta indica as posições 1 e 3. E para as posições 1 e 4. OMP, o meu, para. Porque o nome dessa ramificação que você está vendo ali é toluil. Assim, toluil. Tá? Não é Tóquio. É toluil. Pronto. E o toluil, queridos, ele pode ser um ortotoluil, um metatoluil ou um paratoluil. Vai depender das posições ligadas à cadeia que você tem. Se você tiver ligação na cadeia com o 1 e o CH3 no 2, vai ser um ortotoluil. Se tiver ligação no 1 e no 3, metatoluil. Se tiver no 1 e no 4, paratoluil. Não entendi, professor. Bom, o seu livro vai lhe ajudar bastante. Ó. Olha o orto. Vou mostrar para você. Tá vendo? Ó? As ligações são no 1 e no 2. Então, 1 e 2, você representa esses números, tipo, não vou escrever os números 1 e 2. Você representa os números com o prefixo orto, ou a letrinha O, que indica orto. 1 e 2, esse é o ortotoluil. Tá aí o de baixo, professor. Ó, se você tiver os números 1 e 3, porque o CH3 está no terceiro carbono, você chama de meta. O Mzinho de meta. Então, ó, não vou escrever os números 1 e 3, em hipótese alguma. Bom, você pode escrever meta. Só isso, tá? E o para é quando está ligado nas posições 1 e 4, como você está vendo. 1 e 4 é para. Então, para o leigo, se o leigo pergunta assim, o que é orto, meta e para? O que é o OMP? O que é o ô meu? Para. São prefixos que simbolizam números. O O do orto indica números 1 e 2. O M do meta, 1 e 3. E o para, do para, P do para, né? 1 e 4. Tudo bem? Certo? Então, queridos, não há o que fazer, você precisa memorizar. Esses radicais são essenciais para a nomenclatura. No entanto, não é tão complicado assim, certo? Com a prática você pega rapidinho e faremos vários exercícios para você praticar isso. Tudo bem?